Paz do Senhor a todos, a quem estiver me ouvindo, paz do Senhor a todos. Me chamo Luiz Neto, vim aqui trazer mais uma palavra de Deus para vocês, uma palavra de muita edificação que creio que vai ser realmente vai ser muito edificante para suas vidas. Creio que vocês muitas vezes já se perguntaram, como que eu posso agradar a Deus? Qual que é a maneira certa? De que maneira que Deus, qual a postura que eu tenho que ter para que eu esteja agradando a Deus? Ou você, por exemplo, que tem um ministério, você talvez se pergunte, qual que é a posição que Deus quer que eu tenha em relação ao meu ministério? O que Deus quer que eu faça? Isso tudo é o que eu vou tratar nesse vídeo. Eu vou apresentar qual que é a postura certa que um servo de Deus, um filho de Deus tem que ter, e que uma pessoa que tem um ministério em relação ao reino de Deus, qual que é a postura que essa pessoa tem que ter. Tudo isso aí eu vou basear em Lucas 12, na parábola do servo vigilante. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homem que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas do casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabem, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós percebidos, porque a hora em que não cuidas, o Filho do Homem virá. Essa aqui é a primeira parte da parábola. Jesus ele fala sobre um servo que está em aguardo do Senhor, e ele menciona as características desse bom servo. Quais características que fazem dele ser um bom servo? As características são: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Essas são as duas características que esse servo tem que fazem dele ser um bom servo. Cingido esteja o vosso corpo, porque ele está com seu corpo reto, em postura reta, pronto para receber seu Senhor quando ele voltar da festa de casamento. E acesas vossas candeias. Ele tem uma candeia, que é o combustível dela, o azeite, e por isso ele tem que estar sempre controlando, sempre reabastecendo para mantê-la sempre acesa, para poder receber o seu Senhor num ambiente iluminado. Essas características do servo, um bom servo, um servo vigilante. Que Jesus também menciona qual seria a recompensa que teria esse servo, por ser um servo vigilante. Jesus fala que o seu Senhor iria trazer, quando voltasse das festas de casamento, iria pegar esse servo e iria colocar ele na mesa juntamente com o seu Senhor, e o seu Senhor iria servir o servo. Que isso é uma grande honra. O que acontece? É o papel contrário. Era para o servo estar servindo o Senhor, mas o Senhor está servindo o servo. É uma forma de demonstrar respeito pelo servo por prestar um serviço de forma, de forma decente, de forma honrosa. Cumpriu bem com o objetivo que foi lhe dado. Só que isso aqui é tudo no contexto da parábola. Para que a gente possa aplicar nossas vidas, a gente trazendo a interpretação do Espírito Santo, a gente pega as duas características do bom servo da parábola, que seria: cingido esteja o vosso corpo. O que está querendo dizer? No contexto, como a gente viu na parábola, o que é? Estar vigilante para poder receber o servo. Como é que Deus quer que a gente esteja? Ele quer que a gente esteja vigilante, só que não para receber o servo. É vigilante ao pecado. Vigilante para que a gente não peque. Amém? Essa é a primeira característica. A primeira característica que a gente tem que ter para agradar a Deus: estar vigilante ao pecado. A segunda característica do bom servo em relação à parábola é estar com as candeias acesas. No contexto nosso cristão que a gente vive, o que é manter as candeias acesas? É manter o fogo do Espírito Santo aceso. Por quê? Porque com isso daí vai iluminar o ambiente que a gente está. Aí, iluminando o ambiente, a gente vai conseguir seguir o caminho do Senhor com o ambiente iluminado. Com o Espírito Santo aceso, ele vai conseguir nos guiar por iluminar nosso caminho, vai conseguir nos guiar para a gente poder seguir nos caminhos do Senhor. Amém? O segundo requisito que o Senhor quer da gente
é esse, que a gente esteja com o fogo do Espírito Santo aceso, para que ele possa nos guiar, por trazer nossos olhos espirituais abertos e iluminar o ambiente que a gente está. Amém? E como também no contexto da parábola ele falou quais seriam as recompensas. No contexto que a gente vive vai ser basicamente a mesma. Quando Jesus voltar, ele vai nos levar até a mesa, vai botar a gente à mesa e vai nos servir, porque a gente foi honroso, a gente foi fiel ao Senhor. E no céu também é ultra melhor, porque a gente vai sentir a completa presença do Senhor, vai estar vivendo com Jesus, imortal, vários etc, na lista inteira só de coisas boas. Que ele mencionou aqui, digo isso porque ele mencionou quando ele fala sobre aquela parte do ladrão, que o pai de família, caso soubesse quando o ladrão viria, ele iria vigiar para não que o ladrão entrasse e arrombasse a porta. Ele menciona o arrebatamento. Essa é a minha fonte. Só que agora, caso você seja agora uma pessoa que tem um ministério com o Senhor e não sabe a posição que tomar, o que Deus espera de você, eu vou ler aqui agora o verso 42 e 43, que agora que Jesus menciona sobre o mordomo. Que o mordomo é basicamente o servo, só com obrigação, que é a mesma coisa daquele que tem um ministério no reino de Deus. É um servo de Deus, só com uma função. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Aqui Jesus está falando de um servo que, quando recebeu a função do seu Senhor, cumpriu com ela, recebeu os bens do seu Senhor e conservou eles. Um servo que, quando recebeu a obrigação do seu Senhor, ele não fez de pouco caso, ele cumpriu com ela sem ignorar, não ignorou a vontade do seu Senhor, cumpriu com ela, cumpriu com as ordens. É basicamente essa daí a função. O que Deus quer de você? Se Ele te deu um ministério, o que você precisa fazer? Cumprir. Sem demora, sem lero-lero, sem mimimi. É para cumprir. E as recompensas são, no final, depois de tudo, no final eu vou falar das recompensas. Só que agora eu vou mencionar outros 3 servos, outros 3 mordomos, na verdade. Só que o que eles são? São mordomos infiéis. O que acontece quando você não cumpre com que é o que Deus lhe demanda. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar as criadas, a comer e beber e embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aqui agora Jesus está falando de um servo que foi infiel. O que ele fez? Ele viu que o Senhor demorava para voltar das festas de casamento. O que ele fez? Ele foi e começou a espancar os criados, embriagou-se, viveu uma vida de manjares com todos os bens do seu senhor. No contexto que depois ele fala que ele vai se jogar, que ele virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. O que ele vai fazer? Vai tirar todos os bens daquele servo e vai dar para quem quiser, vai dar para os infiéis. Vai tirar tudo de bom daquele mordomo que ele deu para ele, que o Senhor confiou para aquele mordomo, e vai dar para os infiéis, vai deixar ele sem nada. No contexto que a gente vive, que pessoas são essas? Quem é essa pessoa? Qual tipo de pessoa, de mordomo infiel é esse, que faz isso, percebe que o Senhor demora a vir, começa a destratar com todos os bens do seu Senhor? São os falsos pastores. Os falsos pastores, o que acontece? O que eles fazem? Eles aproveitam da gordura das ovelhas que são confiadas por parte de Deus. Ele aproveita das gorduras da sua ovelha para poder viver uma vida de manjares, com os bens dessa ovelha, para viver uma vida boa. O que acontece? O que Deus vai fazer? Se a gente pegar um exemplo do Velho Testamento para poder exemplificar isso. Vamos pegar o exemplo de Sansão.
Sansão era juiz, ele tinha um privilégio de Deus, ele tinha recebido graça de Deus para ter a super força. Porém, por causa da vida totalmente despreocupada que ele teve, ele viveu não preocupado. Ele era nazireu, ele tinha que ter ele era meio que tinha um voto com Deus, não poder beber bebida provinda da uva, não podia beber vinho no caso, ele não podia encostar em seres mortos, que ele tinha feito isso aí, ele tocou, ele abriu a barriga do leão que estava morto lá, tinha até mel dentro, casou com mulheres de outras terras, ele fez uma par de coisa, ele não cumpriu nem aí, não ficou nem aí para esse voto de nazireu, não ficou nem aí. Aí o que aconteceu? Deus foi lá e tirou, ele não cumpriu, ele foi e tirou, cortou os cabelos de Sansão e perdeu a força. Aí o que aconteceu? Sansão foi, pediu, ele foi, apanhou pra caramba, ele meio que se arrependeu do que ele fez e ele pediu para poder fazer um último, ele poder fazer um último, uma atacada final, que foi que ele pediu para Deus retomar a força dele para que ele fizesse uma atacada final, e Deus foi e permitiu. Só que isso aí custou o quê? A vida dele. Se ele tivesse cumprido com o voto nazireu dele, ele não iria ter perdido a vida dele, ele iria lá acabar com os filisteus, porque não tinha quem aguentar com a força dele, e ia manter vivo. Porém, por causa da infidelidade dele, ele até pôde, ele até recebeu de volta a graça que é ser juiz, ter a super força dele, porém custou a vida dele. Como é que vai ser com esses falsos pastores? Vai chegar o arrebatamento, por eles terem sido completamente despreocupados, não tá nem aí para as ovelhas, vai vir arrebatamento. O que vai acontecer quando vem arrebatamento? Eles não vão ser arrebatados, eles vão perder a graça da salvação, vão perder a graça da graça, que é a salvação. E se eles quiserem de volta, o que vai acontecer? Eles vão ter que morrer, vão ter que pagar com o próprio pescoço. Que, como eu mencionei, são a mesma coisa. Ele até pode receber a graça de volta, de ser juiz, só que vai custar a vida. Falso pastor é a mesma coisa, pode até receber de volta a graça da salvação, só que isso aí vai custar o pescoço deles. Esse é o pior exemplo de servo infiel. São os falsos pastores que que aproveitam do que o seu senhor, no caso Deus, confiou a eles para ter uma vida de manjares. O segundo exemplo de servo infiel já é um exemplo mais de um servo que não foi tão mal, foi só um servo que foi desatento. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Qual que é esse servo que ele sabia a vontade do seu senhor, só que não fez? Eu vou pegar um exemplo também do Velho Testamento para que a gente possa entender melhor. Qual que é esse servo, esse mordomo que não cumpriu com a vontade do Senhor? Vamos pegar o exemplo de Jonas. Jonas ele tinha que ir lá até Nínive para poder ir lá e pregar juízo. Porém, ele não queria, ele estava com medo. Ele fugiu. Aí o que aconteceu? Deus ele queria que ele fosse para lá, foi engolido por um grande peixe. Não é especificado qual que é o peixe, muitos falam que é baleia, etc. Mas é só um grande peixe, é só um peixe grande. Foi engolido, ficou, se não me engano, uns 3 dias lá. Depois é cuspido, para que depois ele se arrependeu e foi e pregou para Nínive. Qual que é esse exemplo de um servo infiel, do mordomo infiel? É aquele que sabe qual que é a função do que seu senhor recebeu. Porém, ele não faz, ele sabe, só que ele só não faz. Ele simplesmente não faz. Digamos que ele mandou, pra você ser profeta, pra você ir lá e pregar juízo, pra você pregar sobre arrependimento para aqueles povos lá. Digamos que você trabalha no seu serviço. Falou assim, pra você pregar naquele canto, é pra você pregar pra esses povos lá que você vive no seu trabalho, que vai vir arrebatamento, que vocês têm que se arrepender dos pecados. Porém, você não faz. O que Deus vai fazer? Ele vai trazer alguns desertos, alguns problemas, complicações, para que você possa meio que se arrepender do que você fez. Porque o deserto ele serve para te corrigir, para te modelar algum ponto errado seu. Aí, é isso que Deus vai fazer. Ele vai trazer um deserto para modelar essa sua má vontade de fazer o que ele mandou. Vai trazer um deserto para modelar isso aí e você ir fazer. Foi o que ele fez com Jonas. Esse é o segundo exemplo do mordomo infiel. É um mordomo que não quis fazer a vontade do Senhor. Ele não tomou isso como proveito. Que como assim, mas falso pastor, só eles poderiam tirar proveito. Não. Um profeta que ele poderia fazer, Deus mandou esse profeta,
Só que vai vir um profeta de bênção. Só para, não, você vai ganhar um carro, vai ganhar uma casa, só isso aí não prega o juízo. Aí vai ficar famoso, vai ganhar muito ibope, vai ficar famoso. Isso é uma maneira de ser como profeta, você usufruir do que Deus te confiou. Amém? Esse é o segundo exemplo de mordomo infiel. Aquele que sabe a função do seu Senhor, só que não quis fazer. O terceiro e último, o infiel mais ameno, é aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, deverá poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Esse finalzinho aqui é a outra parte, que não tem nada a ver com o terceiro mordomo infiel. Mas, falando sobre esse terceiro mordomo infiel, o que ele é? Ele falou que é um mordomo que fez coisas dignas de uma reprovação. E por isso vai levar poucos açoites. O que é isso aí? Aquela pessoa que quando... Eu vou pegar um exemplo também de outro, agora do Novo Testamento. Os apóstolos, teve um momento lá que as mães estavam levando crianças para Jesus. Só que os apóstolos foram achar que era errado isso aí, que não podia. Aí eles foram lá e começaram a repreender aquelas mães, falando para elas não trazer as crianças. Aí que Jesus foi, deu um puxão de orelha neles e falou assim, ó, para trazer assim, elas que é a corrente de Deus. Então traz mesmo. O que os apóstolos receberam? Eles fizeram uma coisa digna de aprovação. Foi uma coisa, fizeram um absurdo, um escândalo, não. Eles não sabiam e fizeram uma coisa que era digna de aprovação. O que Jesus fez? Deu só um puxão de orelha. Receberam um puxão de orelha, um sermãozinho. Então, o exemplo serve mais básico, é só aquele que não sabia a vontade do seu Senhor e por causa disso ele acabou tomando um puxão de orelha porque fez cagada. Para evitar isso, o apóstolo podia simplesmente ir lá e perguntar para Jesus, é para trazer mesmo, simplesmente questionar sobre a posição que as mães estavam tendo. E com isso ele já podia evitar um puxão de orelha. No final do verso 48 ele fala, mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais pedirão. O que Jesus está falando? Aquele mordomo, que quando ele é fiel, muito mais lhe será confiado. Muitos favores pediram para ele. As pessoas começaram a confiar nele. E Deus é uma coisa, quanto mais você é fiel, mais funções vai te dando. Porque você vai ser um servo fiel, ele vai te confiar. Tipo assim, mas não falou nada de recompensa. O que é a recompensa? São os galardões. No céu a gente vai ter várias coroas, por exemplo, para quem os pastores terão uma coroa, as pessoas que anseiam a volta de Jesus vão ter coroas. E os galardões são meio que recompensas, não se sabe ao certo o que é, mas são recompensas que você vai receber pelo tanto que você serviu no reino de Deus. E quando você é um mordomo que cumpre, você é fiel, mais Deus vai te confiar. E quando você for para o céu, mais você vai acabar, mais galardões você vai receber. Amém? Isso aqui foi uma palavra que possa guiar você, de como você se portar diante de Deus, caso você seja simplesmente um servo e quer agradar o Senhor. Você não tem nenhuma função, Deus não te confiou nada ainda. Você, como servo, você vai ter que se demonstrar leal, para depois ele te confiar. Porque mordomo não começa direto como mordomo, inicia como servo, e quando ele é fiel, o seu Senhor vai e confia a ele uma obrigação, porque viu que ele é fiel. E caso você já tenha recebido alguma função de Deus, seja fiel, porque quanto mais você ser fiel, mais coisas Deus irá confiar. Deus abençoe, até a próxima.